Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao TIE Linux 2020. Eu sou o Diego Costa, sou o criador de conteúdo no canal Projeto Root. Também trabalho como analista de sistemas, de segurança da informação, enfim, trabalho no ramo da tecnologia, assim como todos, ou grande parte que está aqui presente no evento hoje. Essa conversa com vocês hoje é mais um case de sucesso do uso de software livre para a produção de conteúdo. Tá? Então, se vocês notaram diversas palestras que vocês assistiram hoje, provavelmente 100% delas, ou talvez aí 98%, 99% delas, acredito eu, que em algum momento utilizou aí software livre, né? Assim se espera dos colegas, né? Porque se criou uma receita para que todos utilizassem software livre para fazer a produção de conteúdo. O mote principal do evento é isso aí, é a utilização do software livre. Então eu vou, sem muitas delongas, né, como o propósito aqui é ser uma talk bem rápida com vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês o case de sucesso do canal Projeto Root, que é o canal o qual eu faço parte, sou o CEO do canal Projeto Root e idealizei todo o contexto do canal baseado em software livre. O objetivo principal aqui é mostrar para vocês que com ferramentas simples ou talvez algumas mais complexas é possível criar um conteúdo bem interessante, bem focado, bem direcionado ou até mesmo bem produzido utilizando software livre, tá? Vocês estão vendo aí meu desktop, então nesse momento eu estou com duas abas do OBS Studio, que é o primeiro software que é utilizado, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês, vou abrir ele aqui. Essa aqui, área de trabalho, digamos assim, do software OBS Studio, o qual eu utilizo para fazer a captura. O que é uma captura? Ou seja, é aquilo que eu vou utilizar como material didático. Então, tudo aquilo que eu quero exibir nos meus vídeos, ele passa a ser um objeto, né, de trabalho. Então, nesse caso aqui, eu tenho um software que é utilizado para fazer essa captura da tela, tá? Então tudo aquilo que eu quero mostrar para o meu público, para o meu inscrito, eu vou utilizar o software OBS para conseguir extrair do meu equipamento, do meu computador, essas informações. O OBS Studio, ele é um software open source, tá? E também existem variações do OBS, tá? Por exemplo, nós temos lá o software Streamlabs, que é um software baseado no OBS Studio, justamente por ser open source, onde o pessoal da Streamlabs ela acabou pegando o código-fonte do OBS, modificou para o público gamer, colocando algumas features ali para o público gamer, mas ali o core do software é o OBS por baixo. Então se você quer um OBS turbinado ou cheio de firula, você vai utilizar lá o Streamlabs. Mas ele funciona até o momento em plataformas Windows, né, Microsoft. Então, nesse caso aqui, o objeto de estudo, digamos assim, dessa talk, é comentar os softwares que eu acabo utilizando para a produção de conteúdo. Um deles, como eu acabei de comentar, é o OBS. O OBS ele é uma ferramenta que possibilita então a captura das telas que estão sendo exibidas. Como vocês estão vendo, eu estou no meu desktop, então tudo que eu abrir aqui no meu desktop vai exibir aí para vocês. Como que eu faço essa captura aqui dentro do OBS? Até o momento ela está uma tela preta. Então essa área preta aqui que está sendo representada bem no centro da tela aí para vocês, seria a minha tela onde vai ser exibido o vídeo para vocês, tá? Então, ou seja, quando eu capturo, tudo que eu capturo, ele tem que estar dentro desse ambiente aqui, tá? Tudo que estiver fora dele não vai ser gravado, para que posteriormente eu possa editar. O OBS ele trabalha basicamente com duas partes. Você vai precisar de cenas, aqui embaixo no canto esquerdo, tá? Inferior, você vai ter ali cenas e já vem uma cena pré-setada ali, tá? Pré-configurada. A cena 0, digamos assim, ou cena 1, tanto faz. Essa cena aqui é onde está essa área preta. Eu tenho que complementar ela com funcionalidades, eu tenho que adicionar recursos ali dentro. Para isso eu vou utilizar a segunda etapa, que são as fontes, que está um pouquinho mais ao centro aqui da tela, tá? Aqui na parte mais central, onde eu tenho aqui fontes. Então no caso agora eu não tenho nenhuma fonte adicionada. Eu vou colocar aqui uma fonte, tá? Então vamos clicar no mais, e aí eu posso escolher entre os diversos itens aqui que são as fontes que eu quero capturar. Por exemplo, se eu quero capturar
uma janela, eu vou selecionar aqui captura de janela, Xcomposite. Então vou selecionar aqui, eu posso alterar o nome, não vem ao caso agora, e vou clicar em OK. Nesse caso ele está perguntando qual janela que eu quero capturar, então ele está escolhendo aqui uma pré-setada, Nemo Desktop, mas eu tenho algumas outras aqui sendo exibidas, tá? Se eu clicar aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui um arquivo TXT que eu quero capturar, então eu posso colocar aqui e ele vai automaticamente já exibir ali para que eu possa gravar. Então eu vou clicar OK aqui. Então nesse momento eu tenho uma fonte que é uma captura de uma janela, não é o desktop, tá? Então é diferente um pouco o procedimento aqui. Aqui eu estou selecionando uma captura de janela. Então mesmo que eu clique no meu menu aqui, não vai ser capturado lá, porque eu selecionei uma janela específica para gravar. Então eu vou remover essa fonte e vou adicionar agora uma fonte diferente. Eu vou fazer uma captura de tela realmente. Então captura de tela, então, vamos clicar em captura de tela, podemos trocar o nome ou não influencia, é só um nome para que eu possa então identificá-la. Então vou clicar em OK. E aqui ele vai perguntar qual é a janela que eu quero gravar. Então nesse caso aqui ele está dando um loop infinito, ó, porque eu estou gravando a minha própria tela. Como eu utilizo dois monitores, eu tenho aqui ó, tela, e aí eu tenho duas telas aqui. Obviamente que lá na minha segunda tela tem o meu OBS gravando para vocês. Então eu vou selecionar aqui, vai ficar o OBS, porém vocês vão ver que inclusive aparece a minha webcam ali, tá? Então notem que eu vou clicar em OK. E agora, claro que ficou um loop porque eu tenho dois OBS, um dentro do outro, tá? Mas ele está capturando a minha tela lá do outro monitor. Nessa forma aqui, eu tenho então o ambiente que eu vou gravar, tá? Então eu posso selecionar, configurar um template inteiro para que funcione a minha captura. Então eu só dei dois exemplos aqui para vocês, tá? Vou remover aqui para não ficar em loop, tá? Eu só dei dois exemplos para vocês, mas que o software proporciona digamos, uma gama muito grande de possibilidades, tá? Então, falar rapidamente do OBS, basicamente eu tenho que me preocupar com cenas e fontes. E obviamente que quando eu coloco uma fonte, se eu quero capturar o áudio, eu também tenho que colocar aqui então um dispositivo de entrada de áudio, no caso o microfone. Então se eu clicar aqui, dispositivo de entrada de áudio, tá? E selecionar aqui um dispositivo para ele capturar, por exemplo, aqui no meu caso eu tenho alguns microfones, então eu tenho o microfone da própria webcam, o microfone externo USB que eu possuo e um outro microfone que é um headset que também é USB. Então ele vai listar aqui os dispositivos, inclusive tem um quarto aqui que seria o microfone do próprio notebook, tá? Então aqui eu tenho a possibilidade de selecionar qual a fonte que eu quero capturar aquele áudio. Então, conforme a minha necessidade, eu vou clicar no dispositivo e vou clicar em OK. Notem que agora aqui na mixer de áudio, ele já exibe ali o meu microfone, tá pessoal? Então, notem que tem um monitor ali, ó, então quanto mais baixo, menos decibéis, digamos assim, né, vai ficar mais baixo, e quanto mais decibéis, ele vai ficar mais alto. Lembrando que o ideal é nunca chegar ali onde está no vermelho logo abaixo ali, tá? No monitor. Se chegar ali, significa que o áudio está estourando, ou seja, eu tenho um problema de ruído, né? Então, por falar em ruído, eu posso ainda, dentro das minhas fontes, criar filtros. Então, no caso aqui eu clico com o botão direito, filtros, e eu consigo adicionar alguns tipos de filtros. Isso tanto para áudio quanto para vídeo, tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui eu posso filtro de ruído, então eu posso melhorar, diminuir aqui o meu ruído, tá? E aí vai de cada microfone, cada especificação de cada hardware tem ali um ganho específico, então não é o caso de dizer qual é o padrão aqui, porque vai variar para cada microfone, tá? Então isso aí você vai ter que testar e verificar qual que fica melhor no seu caso. Da mesma maneira, se eu possuir aqui, novamente eu vou botar aqui uma captura pode ser de janela mesmo, não tem problema. Eu vou botar aqui aquele TXT e eu posso colocar filtros também, ó. Então, botão direito, filtros, eu consigo colocar filtros aqui. Então, tem diversos tipos de filtros. Por exemplo, eu posso utilizar, se eu tenho um fundo verde, eu posso utilizar aqui o Chroma Key e eu posso configurar o meu Chroma, então conforme, né, a cor do meu Chroma. Então, é claro que
nesse caso, deixa eu selecionar uma cor aqui, vamos supor que eu queira um chroma key branco, vamos supor, ok. Notem que ficou tudo preto ali, né? Por quê? Porque ele tá branco, né? O meu chroma key, digamos assim, não é nem o recomendado, tá? Então, conforme eu for diminuindo o meu chroma, notem que ele vai começar a aparecer o conteúdo que está atrás. Então eu quero remover tudo que é branco, olha lá, ficou tudo preto no fundo. O comum é utilizar o chroma key verde, né? Então temos aquele fundo verde atrás, e aí eu conseguiria, no caso aqui, pôr um chroma key na minha webcam. Então ficaria aqui o fundo verde logo atrás, tá? Eu colocaria um chroma key no objeto da minha webcam, e aí ele tiraria o fundo. Então o fundo ficaria passar a ser transparente. Então o fundo ficaria transparente. Tá? Dessa maneira eu possuo então os filtros. Como o objetivo aqui é ser um pouco rápido com vocês, tá? Eu não vou deter muito o procedimento aqui no OBS, porque tem outros softwares que eu acabo utilizando. Tá? Por exemplo, eu vou minimizar aqui, eu vou voltar aqui para minha área de trabalho, e vamos supor que eu tenha gravado ali uma palestra, ou tenha gravado um vídeo qualquer lá para o canal, e eu preciso agora fazer a edição. Então eu vou utilizar aqui o software chamado Kdenlive. Então o Kdenlive, ele é um software utilizado para edição de vídeos. Ele passou por muitas melhorias, as versões anteriores eram muito simplistas, digamos assim. Tá? Ele tá com um tema preto aqui, mas vocês podem mudar o tema dele, não tem problema. Tá? Eu acho as cores mais escuras melhores para trabalhar, para não cansar tanta visão. E é uma ferramenta, novamente, open source. Então eu consigo utilizar ela sem precisar fazer um pagamento, né? Muitas ferramentas de edição de vídeo, elas são muito caras aí se tu for comprar a licença, né? Tu pega lá, pega um Adobe Premiere, pega lá um Vegas. Tu usando software livre, tu consegue ter o mesmo resultado. É claro que aqui o foco não é ficar dando um curso de Kdenlive, nem um curso de OBS, mas é demonstrar para vocês cases de sucesso, tá? E no meu caso, eu utilizo esses softwares para fazer as edições aqui do canal. E o Kdenlive, nessa versão mais recente, eu consigo fazer muita coisa aqui dentro dele, tá? Então, apenas para demonstrar para vocês, eu vou abrir aqui um vídeo, tá? Beleza, aí tá faltando alguns pedaços, não tem problema, só uma demonstração aqui para vocês. Isso aqui foi um vídeo que foi editado utilizando o Kdenlive, e vocês podem ver que eu fiz a capa do vídeo dentro do próprio Kdenlive mesmo. Tá? Eu não precisei utilizar um software externo para fazer a capa do vídeo. Uma funcionalidade nova dentro do Kdenlive. Antigamente não tinha possibilidade, mas agora eu já consigo fazer a criação de capas dentro do próprio Kdenlive. Então, no caso aqui ele perdeu o arquivo, não tem problema, tá? Porque eu já removi, já está no meu storage. Tá? Mas só para vocês terem ideia, essa capa aqui foi toda utilizando o próprio Kdenlive, tá? Não está exibindo aí para vocês porque ele perdeu o vínculo com o arquivo que está no storage. Mas para que vocês tenham uma ideia, eu cliquei aqui em editar clipe, tá? E eu consigo agora criar uma capa. Eu coloquei uma frase aqui, no caso eu demonstrei aqui como fazer a limpeza num servidor, e eu coloquei imagens aqui. Eu posso associar imagens aqui dentro. Tá? Posso colocar textos aqui dentro, ó, por exemplo, vou colocar um texto aqui, então eu posso criar a capa dentro dele mesmo. Eu posso adicionar uma imagem, ó, então vamos pegar aqui uma imagem Tux Gaúcho, vamos abrir, eu botei aqui imagem, ó. Então eu posso tratar essa imagem aqui dentro mesmo, tá? Posso redimensionar ela, eu posso diminuir o tamanho dela aqui, ó, vamos botar ela em 20%, ó, e aí eu consigo trabalhar com ela aqui dentro. Tá? No final, quando eu clicar em OK, eu vou ter uma capa então para o meu vídeo. Então eu posso utilizar o próprio Kdenlive para fazer uma capa. Posso utilizar outro software? Posso utilizar um software próprio para isso, para tratamento de imagens. Então no caso aqui eu tenho o PhotoGimp, ou GIMP, né? O PhotoGimp é um template, digamos assim, uma customização ali pelo Jonathan lá do Joe Linux, tá? Onde ele deixa o GIMP mais com a cara do Photoshop, tá? Eu testei aqui o plugin dele, achei bem interessante, tá? Mas eu poderia utilizar o próprio GIMP para fazer uma capa, enfim, né? E novamente utilizando um outro software livre, tá, pessoal? Então são ferramentas
que nós utilizamos dentro do canal Projeto Root, que facilitam ali a criação de conteúdo, tá? Poderia mostrar outros softwares? Sim, tá? Por último aqui, um software que eu acabo utilizando vez ou outra, se eu preciso mudar um pouco o áudio, tratar um pouco o áudio, digamos assim, às vezes acabo utilizando o próprio software de edição. Eu consigo mexer aqui na trilha de áudio, mas muitas vezes eu preciso fazer algum tipo de ajuste fino, fazer uma correção de ruído, alguma coisa que é mais pontual. Então o que eu posso fazer? Eu vou fechar aqui os softwares, tá? Eu vou abrir aqui um outro software que é o Audacity, né? Ou Audacity, como queiram chamar. Também um software livre, open source, tá? E o interessante é que eu consigo abrir aqui arquivos MP4. Sim, eu consigo abrir arquivos de vídeo dentro dele. Por que eu consigo abrir? Então eu vou abrir aqui um vídeo em MP4, mas ele trata apenas o áudio. Ou seja, quando eu abrir esse arquivo de vídeo, ele vai apenas abrir, digamos, a fonte áudio, tá? Então ele vai trazer os canais de áudio e eu consigo mexer nesses canais, aplicar efeito, tratar totalmente o meu áudio, e aí eu posso depois ir lá e exportar ele como um MP3. Aí eu exporto esse áudio como MP3 e adiciono ele lá no Kdenlive como o áudio daquele vídeo. Tá? Então eu posso também utilizar dessa maneira. Então, como o objetivo é ser rápido aqui, tá, pessoal? Então eu já até estourei o meu tempo, tá? Eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo, ou até mesmo com o pessoal do Tchê Linux, vocês vão pedir para eles ali, se vocês tiverem interesse, o vídeo que eu fiz onde eu demonstrei como criar um template para o pessoal fazer as palestras, tá? Como eu comentei com vocês, acredito eu, né? Eu espero que 100% do conteúdo gerado pelo grupo Tchê Linux para este evento tenha sido utilizado o software livre, tá? Como base. E eu fiz um template, assim como eu fiz um vídeo para vocês agora aqui, tá? Demonstrando como utilizar o OBS. Eu fiz um vídeo onde eu criei um template e eu vou mostrar para vocês aqui o template para finalizar. Eu criei um template tanto de qualidade, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um perfil. O perfil eu digo qual a qualidade que eu vou utilizar. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o perfil Tchê Linux e se eu for nas configurações aqui, nas configurações de saída, ele está setado para o padrão do Tchê Linux. Então foi recomendado utilizar 720p, então eu fiz toda a configuração aqui, tanto de codec como a qualidade do vídeo, e a saída aqui é para redimensionar em 720p. Também a taxa de bits de áudio, enfim, tá, pessoal? Isso aqui é o que vai ser gravado. Quando eu clicar em iniciar gravação, ele vai gerar o arquivo naquela configuração que foi selecionada. Mas como eu comentei do template aqui, o que ele vai gravar? Então se eu for aqui em coleção de cenas, eu tenho diversas aqui que eu acabo fazendo testes, enfim. E tem uma aqui chamada Tchê Linux. Quando eu clico nela, ele vai carregar o template que eu criei para o pessoal utilizar para fazer o evento, tá? Então se vocês notarem aqui, eu tenho duas cenas. Eu tenho a cena 1, tá? Onde ele vai mostrar aqui uma janela específica, tá? Captura de tela, aliás, vai mostrar uma tela específica, tá? E a cena 2 é a captura de janela. Notem que eu tenho um fundo, eu tenho um logo aqui, né? Vamos dizer que é o logo da minha empresa, ou enfim. Eu tenho aqui o meu microfone, ele está estourando aqui porque ele está regulado para menos 20 decibéis, tá? Então, se eu diminuir um pouco mais, vocês vão reparar que o meu monitor ali já não vai estourar. E ele também vai regular para todas as minhas cenas. Ó. Notem que eu mexi em um e ele já regulou para as duas cenas, tá, pessoal? Então, esse template aqui ficou disponível para o pessoal do Tchê Linux. Se vocês tiverem interesse em adquirir esse template aqui, não tem problema algum, tá? Ou até mesmo se vocês quiserem testar, criem os seus próprios templates. Depois que vocês criarem, vocês podem vir aqui em perfil e podem exportar esse template e posteriormente importar. Da mesma maneira que na coleção de cena eu posso vir aqui e exportar e posteriormente eu posso importar também uma cena. Tá, pessoal? Então, para tal que aí não ficar muito grande, tá? O pessoal me deu um limite aí de 9 minutos, mas é impossível bater os 9 minutos, né? Ainda mais com a quantidade de conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas se vocês ficarem interessados em conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, deixo aí o convite para vocês, youtube.com/Projeto Root, vocês vão ser direcionados direto para o canal Projeto Root, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa talk
e vamos aproveitar o evento que está muito legal, tá? Um grande abraço e bom evento para todos.